Oiê, coworkers! Bem-vindo ao NamuCast! Mais um episódio aqui hoje. A gente tá muito feliz porque a gente vai ter uma convidada super especial. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, o que vocês estão achando do NamuCast. E já segue o Namu nas redes sociais, que é namu.coworking. E a gente está fazendo esse podcast em parceria com a BajuCast, que a gente também vai deixar todas as informações aqui no box de informações aqui embaixo, tá? Então vocês podem clicar aqui pra saber de tudo. É isso. Apresenta a nossa convidada. Torta. Continuando, não vai dar pra fazer aquele ao vivo. E nesse episódio, a gente fala com a Lucy Mello a respeito de oratória. Ela é expert em apresentação. Dentro da sua carreira, teve muitos anos na área do rádio e também de comerciais na televisão. Lúcia, me conta um pouquinho sobre esse workshop que você está preparando também, sobre como é o processo de oratória e a importância disso para a turma. Antes também, gostaria de falar, aqui no Namu, como a gente é um cowork, a gente também incentiva e estimula muito que os coworkers aqui, que os membros do espaço, os sócios, eles estejam preparados para uma oratória. Até um teste pra gente também no canal, né? Sim. Se preparar cada vez mais para esse momento de palestras, de encontros, de eventos, de bate-papo. Porque longe das câmeras tudo é mais fácil, né? E eu fiquei muito interessada pelo projeto que você tem, né? Pelo curso que você vai, inclusive, ministrar muito em breve aqui no Namu. E inclusive também para facilitar a vida dos nossos coworkers. Me conta um pouquinho como funciona. Isso aí, meninas. Quero primeiro agradecer o Espaço Namu pela recepção, né? Pelo carinho. Vocês são muito atenciosas. A Laís, a Mari, né? Estou em contato com elas aqui já há um bom tempo. E fiquei muito feliz pelo convite de participar do podcast, porque, nossa, esse ambiente é uma coisa que eu adoro, né? Você falou muito bem aí, que eu fiquei muitos anos no rádio, fiquei 7 anos no rádio, então posso ver o microfone que eu já quero sair falando. Então, a gente fica nervosa, ela já quer, falar. Eu já quero falar. Mas isso é uma coisa, Mari, que eu tenho percebido nos últimos anos, né? Então, como eu sempre fui da área de comunicação, é natural para mim. Eu quero, né? Quero, gosto e é meu ambiente. Mas pense, vocês duas, trabalham num outro setor, fizeram aqui um podcast dentro do espaço para poder fomentar negócios, para poder fomentar network, para poder, enfim, trazer as informações do que está acontecendo aqui dentro. Mas vocês não são comunicadoras, não vêm da comunicação. Obviamente que depois do podcast, acredito que vocês vão desenvolver e no futuro, às vezes, podem até tomar gosto e virar comunicadoras. Sim. Mas hoje, às vezes, não é sempre a pessoa que está preparada. Às vezes faz um vídeo ou outro na internet e tudo mais, mas não está preparado. Então, o mercado tem sentido essa necessidade, né? Principalmente as pessoas que trabalham com marketing, empreendedores, executivos. E parece loucura o que eu tô falando, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Estávamos aqui no finalzinho da pandemia e uma amiga minha, uma executiva da área comercial, ela me ligou e falou assim: Lucy, eu tenho um BO, preciso de você para resolver. Eu falei: qual é o BO? Menina, a minha empresa vai fazer um evento ao vivo. São 8 horas de evento, é um evento de reconhecimento, tal, né, de vendas e tudo mais. E eu nunca fiz um evento na vida. Eu falei, tá, mas eles não vão contratar uma pessoa? Não, eles querem que eu faça, porque eu conheço o evento, eu conheço as pessoas do Brasil inteiro. E ela conectava com todas essas pessoas. E a empresa exigiu que ela fizesse essa apresentação. Mas pensa bem como é difícil para ela, que nunca esteve num palco na vida, ter que, de repente, subir num palco e fazer a apresentação de um evento que vai durar 8 horas, que é uma coisa para profissionais de altíssimo nível da comunicação. Então, eu treinei ela para ela fazer esse evento. Claro que foi o primeiro que ela fez na vida, então ela não sabia como fazer, como organizar as ideias, como organizar. Então, eu fui dar essa consultoria para prepará-la para esse momento. E muitos profissionais têm trazido essa dificuldade. Olha, Lúcia, minha empresa montou um podcast e eu preciso falar, porque o podcast é para gerar negócios, para gerar interatividade com as pessoas. E aí a pessoa nunca esteve na frente do microfone. Não sabe nem colocar, nem se posicionar, ou às vezes não sabe se posicionar na câmera. Sim. Então tudo isso tem acontecido. E é justamente motivada por isso que a minha empresa foi para o mercado oferecer treinamento para as pessoas.
Maravilhoso. E a gente acha que na hora que a gente está fazendo ali na própria selfie ou nessa comunicação rápida, direta, é a mesma coisa, que a gente vai se soltar da mesma forma. Mas na hora que a gente tá com um monte de gente na frente, tudo muda, né? É verdade. Fica meio vesga, meio Laís, você já não enxerga muitas coisas na frente. Dá aquela acho- pane mental, né? O cérebro parece que não tem nada, né? Você fica zerada, né? falar, mas não consegue, Não né? consegue. Eu acho que uma coisa que pega muito também, além da oratória e da comunicação em si, é como a pessoa se sente em relação àquilo, né? Tem muitas pessoas que se travam e que não conseguem. Ela pode ser uma boa comunicadora fora, mas quando ela entra, por exemplo, para fazer uma palestra ou alguma coisa assim, ela trava. Ela fica com vergonha, ela fica envergonhada, então ela vai se travar de alguma forma e parece que todo o conhecimento dela foi pro espaço. É verdade, Mari, parece que fica tudo zerado, né? Exatamente. Dentro do processo de oratória, de se sentir cada vez mais seguro, né, em falar pro público, enfim, sempre me preocupou o processo com o sotaque, o tom de voz. Também a partir de falar alto, falar baixo, de repente falar alto, de repente falar baixo. Sim, Então, oscila muito. E eu não sei se isso tá relacionado à parte de fazer um treinamento direto com fono ou se isso faz parte de um processo de só se sentir mais segura nisso que você tá oferecendo de oratória, né? Então, Laís, tem os dois modos, né? Eu sempre falo assim, comunique-se respeitando a sua essência. Então, qual é a sua essência? A sua essência é um timbre de voz, que às vezes você não vai conseguir mudar, nem mesmo na fono, porque é aquele timbre que você tem. A qualidade vocal você consegue melhorar, mas o timbre você não consegue. O sotaque você consegue melhorar. O sotaque você pode fazer um trabalho para dessensibilizar. Isso realmente é uma competência da fonoaudiologia. Você desensibiliza. Eu sou a pessoa que mais teria problema com sotaque na vida, porque minha mãe é nordestina, meu pai é mineiro, eu nasci no Paraná. Em Curitiba, eles falam cantado. Né? Como é que é? Leite quente dá dor de dente. Não tem uma brincadeira que o pessoal fala? Que é um sotaque mais cantadinho. E quando eu fui trabalhar no rádio, principalmente em rádios grandes, redes de rádio, que foi a Transamérica e a Jovem Pan, que eu tive a oportunidade de passar por essas duas rádios, então lá eles exigiam uma qualidade muito alta, uma qualidade muito alta de uma locução muito bem feita e tal. Então lá a gente passava por um treinamento com um fonoaudiólogo e aí lá eu aprendi a sensibilizar o sotaque. Então hoje eu tenho um sotaque que a gente convenciona, que é um sotaque paulista, que não é bem paulista, ele é um paulista mais desensibilizado. Mas seria o que as emissoras de TV e as rádios usam para trabalhar no Brasil inteiro. Por quê? O sotaque? Porque às vezes o sotaque não conecta. Você é do Nordeste e você fala para um determinado canal no Sul. Você não vai conectar, porque lá o sotaque é diferente. Então, espertamente, as grandes emissoras de TV sempre trabalham os seus apresentadores desensibilizando esse sotaque, para que fique mais uniforme. Então, por que desensibiliza? Não é que não respeita a característica do local, porque tem várias emissoras locais e você respeita, mas é para conectar melhor. Para aquele... às vezes, né, por exemplo, o carioca, ele fala um S assim, ó, após... Então, às vezes, isso não conecta aqui em São Paulo. Às vezes não é legal. Eu falo, não quero ouvir esse sotaque. E incomoda, porque não é habitual pra gente, né? Então, a ideia das grandes redes, mas isso há controvérsias, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas o objetivo é esse, é de sensibilizar para ficar uma coisa mais uniforme de norte a sul do Brasil. Nunca a gente vai conseguir isso com perfeição, mas principalmente quando a transmissão sai daqui de São Paulo, que a gente chama de cabeça de rede, né? Isso vale tanto para a TV quanto para a rádio. Então, na cabeça de rede, a ideia é você fazer uma coisa mais uniforme para chegar o mais uniforme lá no sul, o mais uniforme lá no norte, né? Então, nós, apresentadores, somos treinados para isso. Então, Isso veja é muito bem, legal. né? Aí, se de repente, num dia para o outro, você faz um canal do YouTube e vai esquecer que tem um sotaque? Não, para você ter né, você tem que desensibilizar. E a outra coisa que você perguntou, alto, baixo, isso é modulação vocal. Então, a modulação vocal, ela tem várias possibilidades. Você pode modular a sua voz para trazer mais alegria, você pode modular para trazer mais reflexão, você pode modular para trazer um ambiente completamente diferente. Se eu quiser aqui, eu dou um ambiente completamente diferente com o meu tom de voz aqui. Então, posso
né, fazer um ambiente completamente diferente, com uma conversa diferente, e posso fazer uma coisa mais alegre, mais animada, que é muito da minha característica da minha fala. É respeitando a sua essência. Porém, tem gente que às vezes a essência dela é boa, mas a voz dela é uniforme. Então ela fala o tempo todo assim, assim. E num momento onde ela deveria apresentar um pouco mais de entusiasmo na fala. Dá E aquele aí soninho, dá né? aquele soninho, então você perde a conexão com a O pessoa. conteúdo é maravilhoso, E é o você- que e você ninguém quer que ouvir. Você tá lá pra porque é seu interesse e acaba E acaba de partir dormindo pra na próxima. frente do computador. Quantas vezes a gente não dorme? Essa live semana, mesmo, no- essa Ah, semana eu no dormi numa online. aula, no meio de uma aula, tava assistindo Isso- a aula lá. Exatamente, isso acontece. Exatamente, isso acontece muito em aulas, por exemplo. Em aulas, por exemplo. Por quê? aulas. E por que acontece em aulas? O professor está acostumado na sala de aula. Exatamente. Na sala de aula, você tem o calor da pessoa. Eu tô vendo você reagindo àquilo que eu tô falando. Eu estou vendo a Laís reagindo com o que eu tô falando. Mas no online, na câmera, quem reage? Eu tô olhando para uma máquina. Quem reage? A máquina reage? Ela é capaz de reagir? Mas eu não tenho conexão nenhuma com uma máquina. E aí é onde as pessoas travam. É muito comum nas empresas a pessoa falar assim, vamos pegar a fulana aqui, ó, que ela fala super bem. Aí a fulana é vendedora, ela atende telefone, ela atende as pessoas, ela tem aquele Aquele ela é nosso desinibida, Colocou na frente da câmera, Travou! Vai mesmo editar, né? acabou a Corta. pessoa. Não tem mais comunicação, a pessoa Sim. não sabe como ela fala. Nem lembra o que ia falar. E aí fala assim, aí a primeira pergunta, onde eu ponho a mão? O que eu falo? Dá aquele branco, a pessoa fica completamente perdida. Sim, no meu caso, eu tenho muito isso de esquecer do que vai falar. branco, Sim. Que dá o branco. E dá o branco. E aí você É. fica o quê? Voz trêmula, você esqueceu tudo e você fala... Não entrega o que precisa entregar. Aí você se auto-sabota. Por isso que eu digo que a pessoa precisa treinar, entender o Exatamente. processo. Porque quando você entende o processo, você se prepara para. Não sei, vocês são formadas no quê? Só para eu entender. Eu assim. sou psicóloga. Você é psicóloga? Ó, então tem muita coisa aí que pode ajudar na fala. Sim. E a Laís é o quê? Eu sou natróloga e administradora. E administradora. Então, veja bem. Pego eu a Laís, contrato a Laís, coloco ela aqui e falo, Laís, você vai me ajudar a administrar esse cowork aqui. A Laís nunca foi numa faculdade, nunca administrou nada. Ela é nutróloga, não é administradora, só nutróloga. O que vai acontecer? Pânico. Pânico. Quantos meses você vai demorar para desenvolver essa competência e fazer a coisa andar? Não é verdade? E às Então, vezes na comunicação a gente é acha isso. que basta o processo de saber o que vai falar. E aí, quando a gente fala muito sobre o tema oratória, eu lembro, quando mais nova, até meu irmão, que é super da leitura, treinando na frente do espelho Isso. aquela coisa decoreba. E eu falo, gente, mas eu não quero Não é decorar isso. um texto, eu quero só falar do jeito que eu tô falando com todo mundo. E aí é a hora que você fala assim, e agora? Então eu preciso ter o psicólogo que vai trazer uma vertente, preciso Me ter dá uma ali luz, né? Calma. alguma coisinha da medicina complementar, mais a oratória, mais a fono, daí a hora que eu falo, meu Deus, Não. é um processo que vai envolver tanto profissional que vai ficar caro. Então eu também não vou colocar no meu currículo que eu falo bem. Mas eu falo bem. Sim, Entendeu? sim. Só na hora da câmera. Quantas vezes a minha empresa vai me chamar pra frente da câmera? Então aí é uma coisa que de repente a gente até perde oportunidade, Exatamente. E não precisa de todos esses profissionais, né? Agora, uma coisa que eu vejo, a oratória. Quando eu comecei a fazer esse trabalho para ajudar pessoas a falarem na frente do vídeo, por que falar na frente do vídeo? Porque eu sempre fiz curso de oratória, fiz treinamento com vários fonoaudiólogos grandes do Brasil, né? Sempre fui muito interessada nisso, porque era a minha profissão. E eu sou apaixonada por isso, gente. Eu venho das artes cênicas, eu venho do teatro, então eu adoro voz, fisiologia da voz. Na faculdade você tem quase 100 aulas de expressão vocal, você conhece o aparelho fonatório, tal, essa fisiologia. Eu amo esses assuntos, eu adoro. E aí eu sempre estudei sobre isso e apliquei para melhorar. Opa, vou melhorar isso. Oh, tem isso. E você vai aprendendo. E você vai vendo, né? Como você se interessa, as coisas, os assuntos vão surgindo. E você vai aprendendo, vai se autoconhecendo. se autoconhecendo. Então, é uma coisa que eu fiz a vida toda. E quando eu comecei a ajudar pessoas, foi na pandemia. Eu trabalhava na Polishop e eu fazia muitas lives.
Então, da pandemia até agora, esse ano agora, eu fiz cerca de 200 lives. Era toda semana, 1, 2, às vezes até 3 lives por semana. Fora os programas ao vivo que eu já fiz a vida toda e tudo, então a live pra mim era uma coisa até natural, muito simples. E aí, mas o que acontece? Aí as pessoas falavam, Lucy, eu preciso falar no vídeo, eu preciso gravar, minha empresa tá fechada, não tô vendendo, eu preciso desenvolver e tal. Eu falei, putz, isso aqui é um negócio legal, é uma coisa que eu gosto e eu adoro trabalhar com televisão. E eu falei, não é verdade que eu já tenho muita expertise? E comecei a ajudar alguns colegas de trabalho que estavam entrando novos, naquele período turbulento de pandemia e tal, doideira. Então, eu fui treinando essas pessoas, fui ajudando lá mesmo na Polishop. Eu já vinha também de um trabalho de treinamento que a gente fazia lá dentro com vendedores. Então, eu falei, é um negócio legal e eu posso ajudar as pessoas. E aí eu entrei na pandemia de cabeça, me chamaram para grupo de mulheres de negócio. Gente, foi um negócio tão louco, super tão louco assim. E eu trabalhando, né, fazendo lives e produzindo conteúdo dentro de casa, porque estava naquele período. E fui entrando, então eu participei de congresso internacional, ajudei mulheres na Alemanha, na Suíça, Portugal, mulheres brasileiras que estavam fora do país e precisavam desenvolver, assim, ontem, a competência de falar no vídeo. E eu achei isso muito legal. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui dar um nome para isso, que eu poderia chamar de vídeo training, porque geralmente são os treinamentos de vídeo para as pessoas falarem. Eu falei, putz, mas só falar na frente da câmera não é. As pessoas também têm dificuldade de falar no ao vivo, elas também têm dificuldade de fazer uma palestra, elas também têm dificuldade de fazer uma apresentação e na verdade, são coisas muito parecidas. Porém, nem todo mundo que é treinado nesses outros tem a vivência de câmera que eu tenho. É o jeito de se expor também, né? Estar na frente do outro, aquilo que você falou, estar na frente da máquina, não ter aquela interação. Não ter aquela interação, né? Estar na frente do outro e tá pensando o que o outro tá pensando, será que tô com a postura correta? Esse monte de coisa. Então, quando eu entendi que dava pra... Eu falei assim, não, eu vou falar de oratória. Embora as pessoas tenham essa coisa da oratória ser uma coisa de ficar falando na frente do espelho, uma coisa decoreba, porque tem alguns cursos que até hoje é assim, mas eu já trago uma visão mais nova, que é assim, bom, beleza, a oratória é a apresentação, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, mas qual é a real dificuldade do mercado? É falar no vídeo. É gravar o conteúdo para minha empresa. É falar da minha empresa para as pessoas conhecerem. E aí eu comecei, e aí quando a gente fala no corporativo, eu tenho hoje, por exemplo, executivos que precisam falar na câmera porque toda a comunicação dele com as equipes, com o time dele, então ele é CEO, toda a comunicação dele com o time do Paraná, com o time do Nordeste, com o time do exterior, é tudo feito aqui, ó. De manhã ele liga a câmera e fala, oi gente, tudo bem? Ó, tô aqui, é intranet, então é dentro da, né, tem uma linguagem ali e ele precisa se comunicar. E se não tiver uma boa, e às vezes tem que dar treinamento também, pelo Zoom, isso é vídeo. Então é um outro tipo de conexão. Então, aí eu comecei, então eu coloquei o nome de oratória para vídeo, por quê? Porque ele abrange de uma forma geral a parte que você de gestual, gesticular, se apresentar, postura, falar e essa coisa do texto decorado é uma coisa interessante que você trouxe, Laís. Eu quero até fazer um parêntese sobre isso. Não é que a gente não precisa falar, né? Não é que a gente não precisa... Mas a gente não precisa decorar, mas a gente precisa entender. A gente tem que saber do que a gente tem que saber do que tá falando. Texto. Então eu chego aqui e falo, Laís, fala da sua empresa. Fala o que é que você faz. Fala o que tem aqui no coworking. Meu Deus, como assim? Aí você pode, às vezes, começar a falar, mas vai dar um podcast. Ou abrange muito, né? Ou, então. De repente, aquilo que era importante passou batido, porque... E às vezes dá branco. Às vezes ou dá branco. Então, às vezes, é uma coisinha pequena que você... É uma coisinha pequenininha, que a gente fala tanto do pitch de vendas, né? Bom, excelente pitch é um pitch de 30 segundos. Exato. É em 30 segundos sintetizar tudo o que a sua empresa faz, o que você oferece e pá! Para fazer um negócio desse, vocês acham que você faz aqui de improviso? Não dá. Você tem que sentar, falar o que efetivamente eu faço. Escrever, montar um roteiro, organizar, entender aquele roteiro, ensaiar aqui. Nossa, Lúcia, mas que trabalhoso. Ver o cronograma aqui que vem na frente e que vem atrás. Atrás. Às vezes você entende? No último tópico, uma coisa que é mais muito importante. Mais relevante colocar. Quando você entende essa coisa montada, um arquiteto não consegue construir um espaço como o Namu sem botar tudo no papel.
Ah, não, essa porta vai ser aqui, tira essa porta. Não, essa porta não vai ser aqui, porque aqui tem a entrada, tá, e ele vai ajustando, até isso ficar tudo, né, fluido. As entradas, as saídas, as decorações. E na voz é a mesma coisa. Se você não organizar tudo isso e entender quais são as partes mais importantes, não, é mais importante eu dizer que aqui é um coworking, que a gente recebe pessoas de tal lugar, aqui a gente faz isso, por ordem de importância, em 30 segundos e pau. A gente teve a experiência do pitch aqui no último mês. A gente faz sempre encontros mensais com os nossos coworkers. E aí a gente também está evoluindo isso para convidados externos. E a gente, no último encontro, fez um pitch. E a proposta era, de fato, eles se apresentarem, eles se conhecerem entre si, porque hoje o Namu tem mais de 30 salas, 40 e poucas salas, tem muitos estúdios, tem ateliê, mas enfim, dentro das salas privativas, daqueles que são fixos, né, não necessariamente eles se conhecem entre si. Olha que legal. Então, sempre tem gente nova também. Sim. Então, a gente faz os encontros mensais com os membros, uma confraternização, e também, da última vez que foi o pitch, a gente, por mais que tenha esclarecido como ia ser, quais eram os tópicos importantes, a gente ainda viu ainda algumas empresas, com dificuldade, algumas pessoas com dificuldade de entender o contexto do pitch. Então também a gente precisa voltar àquilo de que você comentou, de vamos fazer o roteiro. Né? O que é mais importante aqui? Ou qual que é a nomenclatura do pitch? O que ele significa? Qual que é a diferença da hora que você vai fazer um pitch para todos os membros do espaço, para todos se conhecerem, e a hora que você vai fazer uma apresentação para um cliente? Então, essas diferenças também é uma coisa que pega muito pro pessoal, sabe? E na hora da oratória ou na hora da apresentação, acaba deixando aquilo que deveria ser bem curtinho, super extenso. E, por exemplo, quantas pessoas tinham no evento? Tinha 40 e poucas pessoas, e eram quase 20 e poucas marcas. Então, perceba, se você pega 40 pessoas para fazer o pitch, cada um falando, e cada um fala 1 a 2 minutos e não respeita o tempo, o que você tem? Você tem mais de 40 minutos de apresentação. Quem aguenta isso? Então, fica uma coisa muito extensa. Muito extensa, maçante. A gente fez isso, foi o nosso piloto, foi super extenso. Então você já sabe. Mas justamente foi o start para que a gente pudesse se programar para o próximo. Porque daí no próximo a gente vai trazer, se tudo der certo, obviamente, ou esses parceiros externos, ou até outras marcas que vêm eventualmente para eventos, encontros nos auditórios aqui do Namu, não necessariamente a empresa fixa, e investidores, enfim, né? Porque a gente tem muita startup aqui também. Olha, então a gente quer trazer esses de fora para visualizar o momento pitch. Só que a gente tem que passar por esse processo de treinamento. Tem que passar. Tanto da oratória, quanto do que você vai fazer aqui. E é importante também, Laís, quando você... Por isso que é importante fazer com um profissional que entende, né? Porque você dá as coordenadas. Então, a pessoa não tem que inventar. O que ela tem que falar? Nome, empresa. O que faz? Para quem vende? Faz? O que agrega para o mercado? Assim, tem que ser tudo muito bem estudado antes por quem organiza, para entender qual que é o processo. As pessoas já têm que receber esse material com muita antecedência para elas estudarem e se prepararem em casa, porque elas sabem que elas têm 30 segundos para falar sobre isso. Bom, aí você consegue delimitar e já ajuda também para as pessoas organizarem as ideias. Todo mundo já vem com a ideia organizada. Trouxe essa possibilidade, acho que a gente também, né, vai sempre agregar gente o conhecimento. Porque a gente fez um vídeo dizendo, olha, o pitch vai acontecer, cada um vai ter X minutos pra falar. Ótimo. Aí a gente na apresentação até tinha colocado mais tempo, depois a gente reduziu na hora que a gente mandou um vídeo comentando que daí vários iam participar, então ia ter que reduzir o tempo. Mas uma coisa que eu... desculpa eu te interromper, mas uma coisa que eu sinto é que as pessoas ainda, elas ficam muito presas nessas coisas de apresentação. Eu preciso fazer um slide, porque eu preciso apresentar e me basear no slide. Tipo assim, eu preciso ler o que tá no slide. Não, ler não, né? E a gente reparou muito nisso, que as pessoas tinham o slide, elas apresentavam o slide porque elas tinham que ter a base. A base. E no vídeo também a pessoa tem que estar olhando pro vídeo ou nesse bate-papo e não... É muita informação, né? É muita informação. Você vê que tá assim, a pessoa. Aí quando viu, fez mais de 15 minutos de apresentação. E você não falou... na verdade, o que você queria falar, você não falou. Não falou. No final das contas... Você não falou. E quem tá ouvindo
pensamento foi longe. Foi longe, dispersa. Dispersa. Mas é isso, nada contra um PPT, uma apresentação, porque, na verdade, a regra parte-se sempre de uma imagem, de uma apresentação. E por que você coloca a imagem, né? Porque não só a fala, a gente tem que mexer com outros sentidos também. Mas, vamos supor, um exercício bom é assistir às TED Talks, né? Que lá, o que eles fazem? Eles têm 18 minutos para falar. É um tempo bom, porque é uma palestra, uma apresentação, né? Mas eles levam, por exemplo, 1, 2 imagens, até 3. Ou uma imagem, uma frase que lembra o tema. Mas é justo. O que não é aceitável e é horroroso e não se usa hoje em dia é você escrever o texto aqui. Mas você escrever o texto, lê. Não precisa escrever o texto para a pessoa ler o texto escrito aqui. Põe uma imagem, aí você lê. É melhor. E naturalmente a gente se fixa no texto, tenta ler o texto, aí dispersa você não escuta o que a pessoa está falando. Ou seja, a pessoa terminou de falar, você não sabe o que a pessoa faz, e você fala, nossa, o que é mesmo que ela faz? E você se perdeu ali. Então, é muito desafiador, inclusive para quem se apresenta em grupos grandes assim, e eu treino pessoas para grupo de network, então, o que acontece? A pessoa chega num local, você tem 20, 30 membros, você tem que se apresentar ali, e você tem que se fazer ser visto. Então, tem gente que é mais criativa, tem gente que é mais despachada, tem gente que, por exemplo, nós temos um grupo que tem uma colega que ela criou uma música para apresentar o trabalho dela. Então, as pessoas... Que legal. Mas que legal, ela foi criativa, porque do nada, né, você chega ali com 20 pessoas, ela chega e canta a música dela. Cara, você fala, que legal! E todo mundo já lembra. Trouxe outra vibe, Todo mundo lembra. Na memória. Então, a ideia de uma apresentação assim é para justamente a pessoa lembrar aquilo e fixar. Eu, por exemplo, eu fiz na pandemia, nós tivemos um treinamento com um rapaz que era do Instagram, do Instagram. E ele colocou a imagem de uma... A palestra dele tinha assim, umas 3, 4 imagens. E ele falou uns 40 minutos. Uma das imagens que ele colocou foi um abacaxi na câmera, na apresentação. Era um abacaxi amarelinho, assim, abacaxi. Aí eu olhei assim e falei, por que o cara traz uma foto do abacaxi, né? Foi curioso, aquilo me chamou a atenção. Aí ele falou assim, pois é, gente, eu escolhi esse abacaxi para dizer que orgânico hoje em dia, para crescer no Instagram orgânico, para crescer no Instagram não, orgânico hoje em dia é só fruta, só abacaxi. Porque Instagram, você precisa fazer um trabalho mais profissional para crescer. Você tem que investir. Não vai crescer organicamente, que as pessoas sempre tinham aquela coisa. Vai crescer, no meu Instagram não cresce. Eu quero mostrar que eu sou... O meu conteúdo é incrível. Não é isso, não é sobre isso. É sobre pessoas passando na frente da sua loja. Instagram é uma loja, são pessoas passando na frente, tá aqui a mão aqui, são pessoas passando na frente da sua loja, então quanto mais pessoas passarem, vão olhar aquele conteúdo e vão falar, gosto disso, vou me conectar com isso aqui, ou não. E eu nunca mais esqueci do abacaxi. Eu lembro, eu tô falando aqui com vocês e visualizo aqui o abacaxi. Então, às vezes, detalhes muito pequenos ficam na lembrança das pessoas. Sim. Então, quando você está numa reunião com muita gente, às vezes você precisa usar um artifício desse para você se destacar. Porque senão fica tudo muito igual. E aí, que nem você falou, né? Você dorme, perde, opa, acordei, eita, cochilei. E é normal, né? E é normal. E me conta um pouquinho, Lucy, de onde que você começou com todo esse processo de rádio e, enfim, oratória? Meninas, então, rádio é uma coisa que... A comunicação sempre teve no meu DNA, né? Eu era criança e eu já gostava muito de me comunicar. E com 8 anos, eu era, assim, ficcionada por televisão. E com 8 anos eu falei assim, eu quero ser atriz. Porque eu não entendia muito bem, pra mim, ser atriz era... eu falei, eu quero ser atriz. Aí, beleza, mas eu era uma pessoa tímida. Eu era daquelas que ficava quieta dentro da sala. Os professores me adoravam, porque eu entrava mudo e saía calada. Então, e eu fui assim, da primeira série até uns 14, 15 anos, com os 14 anos, eu era aquela pessoa quieta. Até que a minha professora me provocou, e eu não era quieta porque eu queria, porque eu não sabia como ser diferente, eu era tímida, e eu não gostava de falar, ficava quietinha no meu canto lá e tal. E aí a minha professora provocou a gente para fazer uma peça de teatro na escola, uma peça assim, meio infantil, assim.
que até me lembra Joãozinho e Maria, o tema. E aí eu participei dessa peça, ninguém quis fazer, e eu falei, cara, uma oportunidade para eu ir lá e vamos fazer a peça, né? Então eu escrevi, aí mostrei pros meus colegas, eles não estavam nem aí pra peça, eles, que legal, então vamos fazer. Porque valia nota, alguém tinha que fazer, e eu fiz. Super envolvida mesmo. Eu super envolvida, já conhecia todos os personagens, já tinha escrito a peça, e ninguém botou a mão. Aí na semana da apresentação, a gente fez a apresentação, eu fui fazer a apresentação e eu fiquei muito chateada porque na hora de escolher né, eu tinha escrito a peça ali e tudo, e na hora de escolher os personagens, eu pensei em fazer a mocinha, né, porque a mocinha sempre é a mais legal da peça, não é? Protagonista. É a protagonista, é a mais bonita, eu falei, eu quero ser a mocinha. Aí a menina começando, eu não quero fazer a bruxa, porque Joãozinho e Maria tem a bruxa. Eu não quero fazer a bruxa. Aí começou a brigar e tal, e eu queria que a peça saísse. Aí eu falei, cara, não vai ter jeito de fazer a mocinha, ninguém vai querer fazer a bruxa, eu vou ter que fazer esse trem, né? Aí eu falei, então deixa que eu faça a bruxa, vai, deixa aí. Que eu já, mais ou menos na minha cabeça, eu sabia como eu queria essa bruxa. Falei, acho que vai ficar mais fácil pra eu fazer. E aí fui lá e fiz a bruxa. Gente, e a peça fez, assim, muito sucesso na escola, mas muito sucesso. A gente fez pra apresentar num encerramento de ano no começo da manhã, e a gente foi convidada para todos os períodos da escola para poder apresentar a peça, porque foi muito sucesso. E eu apresentei umas 4 vezes a peça, e fiquei super empolgada, aí eu cresci, falei, opa! E aí eu vi que eu podia, eu falei, olha, eu posso, né? Então, quando a gente às vezes é provocado... Se sentiu seguro. Me senti segura, né? Eu falei, opa, tenho gás para fazer. E aí eu organizei, fiz essa peça, e aí não parei mais. Aí todas as datas comemorativas, estava eu lá no palco fazendo alguma coisa, peça e tal. E em casa eu tinha o hábito de fazer assim, eu cortava aquelas notícias de revista, assim, e aí eu ficava lendo. Eu lia bastante aquilo ali para treinar, para ficar com uma leitura boa. Eu queria ter uma leitura boa. Eu lia muito, e aí eu lia em voz alta, treinava e tal. E aí um dia teve um concurso de rádio na minha cidade, tinha uma rádio AM pequenininha, e a minha mãe falou assim, ô filha, eles vão fazer concurso para novos talentos, você não quer ir lá? E, gente, assim, na minha cidade eu não tinha oportunidade nenhuma de trabalho. Eu morava numa cidadezinha com 20 mil habitantes, ela era pequena, eu morava na região bem de periferia, eu não tinha oportunidade de nada, nada acontecia para quem morava na periferia, assim como aqui em São Paulo também é sempre assim, né, nas Qual que era periferias. o nome da cidade? Loanda, no Paraná, no interior do Paraná, lá quase divisa com Mato Grosso. E aí eu vi naquilo uma oportunidade, falei, olha, de repente vai que rola alguma coisa, né? Sabe aquela coisinha? Fui meio despretensiosa. E na época eu fazia magistério. Eu estava estudando para ser professora, mas eu não queria ser professora, mas era a coisa mais próxima que tinha de subir no palco e fazer alguma coisa no palco, e eu achava que era o meu caminho. E aí eu fiz o magistério. Que demais. Para dar aula para criança. Que medo. Hoje não. Hoje não. Aí eu fui participei desse evento, fui selecionada, fiquei entre os finalistas, depois ficou eu e mais um outro amigo, e a rádio chamou a gente para fazer, e eu comecei... E adolescente. Adolescente. E a minha primeira... E aí ele falou assim, olha, você faz um programinha que é no sábado à noite, olha lá, um programinha no sábado à noite, você só fala as músicas que vão tocar e depois fala as músicas que tocaram. Então era simples, tá no papel. Gente, agora vocês vão ouvir isso, isso e isso. E vocês ouviram isso, isso e isso. Vamos pro próximo, vamos pro intervalo. Era só isso que eu falava. Mas foi nesse programinha do sábado, que chama-se As Melhores da Semana. Aí foi nesse programa que a primeira gravação, o menino sentou na minha frente, que ele operava, né, o som, tudo. E aí ele sentou, e eu não tinha coragem de olhar pro menino. Eu ficava assim, falava assim, olhando pro papel. Eu falei, meu Deus, mas como é terrível, Nossa. né? Você se desafiar. Como é... Cara, eu me lembro com clareza, assim, eu não lembro... Aquilo que a Mari falou, eu não lembrava do que eu ia falar, eu não lembrava quem era eu, ia ser um negócio terrível. E aí foi, com o tempo, eu fui aperfeiçoando, daí eu falei, nossa, é isso que eu quero, fui trabalhar em rádio, aí já fui dali, peguei uma FM, fiquei mais um ano na FM, aí fui pra Curitiba, que era a capital do meu estado, porque eu queria fazer teatro. E aí eu cheguei em Curitiba,
E aí entrei na Transamérica, fiz um teste e passei na Transamérica, fiquei um tempo na Transamérica, depois fiz Jovem Pan, fiz faculdade de artes cênicas, trabalhei como atriz em teatro amador e depois fui pro teatro profissional, fiz peças profissionais, trabalhando em rádio. Eu era workaholic, eu fazia rádio, TV, fazia coisa. Desde os 15 já tava na rádio, aí faculdade e trabalho, fazia faculdade à noite, trabalhava de manhã e fazia eventos no final de semana. Meu Deus. Porque no final de semana tinha assim, uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais, porque rádio a gente ganhava pouco, né? Não sei agora, mas antigamente ganhava-se muito pouco. E eu precisava melhorar o meu rendimento, eu pagava na faculdade lá era federal que eu passei. E aí eu terminei e eu queria ir para televisão. Aí eu comecei a me organizar para ir para televisão, fiz um planejamento disso e fui nas produtoras, levava material. E a minha entrada para televisão, olha que interessante, a minha entrada para televisão, eu comecei num estúdio que tinha lá em Curitiba, que se chamava CIR Laboratório, um dos maiores estúdios de gravação, de vídeos, de publicidade que tinha lá no Paraná. E ele era um dos maiores do Brasil, ele era reconhecido até internacionalmente, faziam várias campanhas lá. E um rapaz que trabalhava lá, que trabalhava na parte de som, ele esteve na rádio, me conheceu e falou assim, a gente precisa de uma pessoa para fazer dublagem. Aí eu falei, tá. Ele falou assim, você não tem interesse? Eu falei, eu tenho. Ele falou, posso te chamar? Eu falei, pode. Aí ele começou a me chamar para fazer dublagem de modelos. Então as modelos bonitas iam, às vezes não tinha uma voz legal. E aí elas faziam o comercial e eu colocava a voz. A voz era minha. Que demais. E aí, ele virou um dia e falou assim, eu acho que você faz um negócio desse aqui, ó. Eu tô precisando de uma... Você era modelo. Ele falou, acho que você pode fazer. A gente tem um comercial aqui que vai fazer do Banestado, tem que falar bem, você é uma atendente, que o Banestado era o Banco do Estado do Paraná. Aí eu fui lá, que hoje não existe mais. Aí eu fui lá, fiz esse comercial, e aí esse comercial abriu as portas pra publicidade. E aí eu fiz como apresentadora, fiz campanhas como garota propaganda. Fiquei 7 anos como garota propaganda de uma rede de material de construção lá do Paraná, que é uma das maiores, né? Que legal. E aí eu fiquei, então fiz muita publicidade e televisão. Depois fui pros programas ao vivo, estilo Ana Maria Braga, que eu adoro até hoje. Fiquei muitos anos fazendo isso, local. Maravilhoso. E até que eu resolvi vir embora pra São Paulo. Falei, eu vou embora pra São Paulo, eu quero ir pra lá. E aí eu vim pra cá. E aí foi quando você... 8 meses depois, já fazendo publicidade, eu entrei na Polishop. E aí foram 20 anos aí de uma experiência incrível, maravilhosa na Polishop. Ai, Polishop. Com um aprendizado riquíssimo, porque na Polishop, como eles eram um canal de TV, com uma produtora que era acoplado, agência de marketing, era uma estrutura muito grande, então eu tive a oportunidade de trafegar por todos os setores. Então eu atendia o marketing, eu atendia o treinamento corporativo, eu atendia o merchandising nas outras emissoras, na Band, na Rede TV, na Record, em todas essas outras emissoras, né? SBT, e com outros apresentadores. Então foi uma experiência riquíssima nesses últimos 20 anos. Então, muito maravilhoso. Muito bom. Uma boa história na comunicação. Eu adorei conhecer mais a sua história, que a gente já estava conversando antes e entendendo cada vez mais hoje a sua proposta de workshop, sim, né? Sim. E eu acho que isso que é o que a gente está precisando agora, assim, contextualizando principalmente no nosso canal, que é de coworkers, enfim. Sim. Né, treinar cada vez mais a turma para se sentir à vontade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Nossa, estou muito feliz falar um pouquinho do evento. Posso falar um pouquinho? Lógico. Então, o evento acontece no dia 6 de novembro. Será aqui no Espaço Namu. Lúcia, mas por que você escolheu o Espaço Namu? Me fizeram essa pergunta esses dias, né? Aí eu falei assim, eu escolhi o Espaço Namu porque muitas mulheres que chegam até a minha equipe são pessoas que têm lojas, que precisam fazer Instagram diariamente, que precisam postar, que precisam mostrar ofertas, produtos, serviços. E as mulheres sempre me pediam. Eu venho muito aqui no Bom Retiro porque eu gravo bastante. Então aqui a gente sempre tem as lojas que preparam os looks, tem as figurinistas. Eu sempre estou aqui com a figurinista provando roupa, experimentando e tal. E aí eu comecei a perceber essa necessidade. Aí, como eu tenho uma mentoria e essa mentoria ela é online,
eu falei, poxa, uma ótima oportunidade de a gente começar fazendo esse presencial, onde as mulheres precisam, não só as mulheres, tem homens também, né? Mas onde as pessoas estão precisando muito. E aí nós escolhemos o espaço porque tem essa conversa com essa área da moda que eu amo, que a Nara aqui, que é da minha equipe, também ama, então... E pra participar do workshop, precisa se inscrever em algum lugar? Isso, precisa se inscrever. A gente vai lançar agora ainda na segunda-feira, né? Mas tem já a página, tudo certinho pra pessoa já se inscrever. Eu vou depois compartilhar com vocês. A gente deixa puderem. aqui no box de informações para as pessoas perfeito. clicarem. Vai ter o link, a pessoa já entra, faz a inscrição e vem participar com a gente. As vagas são limitadas, então a gente já tá com metade das vagas já preenchidas, porque perfeito. o pessoal tá curtindo bastante a ideia. Corre! Corre! A gente vai começar 1h da tarde, termina às 18 horas e vai ser um workshop com vivência. Então, o que é isso? A gente vai fazer desde esse preparo, ou seja, né, antes do preparo, quer dizer, o planejamento para qualquer tipo de gravação, até para o story. A gente vai planejar e eu vou trazer muitos recursos de ferramentas que podem ajudar você a produzir conteúdo. Porque queira ou não, você pode dizer assim pra mim, Lúcia, tá, mas eu tenho uma equipe que produz conteúdo. Ótimo, então você vai só pra frente da câmera e tal, tudo mais. Mas não seria legal se você, junto com essa equipe, você soubesse entender que tipo de conteúdo funciona melhor? Que tipo de conteúdo conecta com a sua audiência? Como fazer? Então, essas coisas, eu acho que elas são fundamentais na oratória para vídeo. Como é que você vai fazer um vídeo? Você abre um vídeo. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Já perdeu tempo. Aqui você já devia ter falado qual é a sua mensagem que vai ser a seguir. Porque se a pessoa não quiser ouvir a sua história, ela sabe a mensagem que você está falando. A principal já está aqui. A gente vê que dá para pular uns minutinhos a cada começo de vídeo, porque a pessoa tá... Oi, mas não você vai lá pra frente. Aí você os perde. 3 segundos do vídeo é essencial. É essencial. No vídeo são 3. Né? E 3 dentro segundos. dessa vivência vocês vão também pro estúdio. A gente vai fazer vou trazer essas ferramentas, vou ensinar a mexer com essas ferramentas. É óbvio, né, Laís, que vai ser um primeiro contato, é uma coisa para clarear as ideias, para saber como que os produtores de conteúdo, os influenciadores, eles produzem o seu conteúdo para ele ser efetivo, para você realmente comunicar. Não é só falar bem. É saber o que você vai falar. Exatamente. É saber como você vai falar. Dividir os blocos. Dividir, organizar. Tem inteligência artificial para poder ajudar. Tem ferramentas muito legais que vão dar um salto na sua produção. Isso é muito e você legal. sozinho pode sentar. Eu sou assim, às vezes eu tô aqui, né? Eu falo, olha, me surge uma ideia. Eu vou lá, pego minha ferramenta de inteligência artificial, dou uma conversada com ela e ajusto, faço um texto rapidinho. Aí naquele texto eu já tenho a ideia do que eu vou gravar. Falo, olha que bacana, posso fazer assim, 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 assim. Ligo o celular e já faço. Tudo gravado no celular, ninguém precisa de nada mais que um celular até no primeiro momento. Até o planejamento da postagem também, né? Às vezes o seu sobe. público tá domingo de manhã visualizando mais, você não precisa estar lá domingo de manhã, você já tem programado isso pra entrar E cada um tem um público diferente, né? Então essa questão da publicação, ela é bem, bem pessoal. Mas todo o restante da preparação, como se posicionar na frente da câmera, qual o enquadramento correto, como que você faz para se comunicar com mais intimidade ou menos intimidade, utilizando a câmera, são coisas que ninguém faz assim, né, na intuição. Né? Mas a gente vai aprender isso na prática e depois eu quero que todas as pessoas que estejam presentes, por isso que a turma não é grande, é uma turma pequena, eu quero que as pessoas treinem na prática, eu quero que venha pra frente do vídeo, que faça pra eu entender o que captou, o que não captou. Não, vamos ajustar melhor, faz assim, o gestual melhor é esse, olha, gesto aqui, porque aqui é a câmera, aqui é tal coisa, aqui é o microfone, é aqui, para poder fazer esses ajustes. E aí, como somos em vários, eu aprendo com o outro e o outro aprende com o outro. Exatamente, e assim sempre é uma troca. É uma troca e é um workshop que pode ser muito produtivo para as pessoas que trabalham demais. com isso, né? Então, estou bem feliz. Obrigada por ter vindo. Valeu, por meninas. Com a gente. Eu que agradeço. Vai evoluindo cada vez mais, né, nesse conteúdo. E no próximo vamos bater mais um papo. Tá bom, Laís, eu agradeço. Laís, Mário, pessoal do Namu aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E dia 6 de novembro, então, estarei aqui eu e minha equipe para aplicarmos esse workshop. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Nossa, vai ser incrível! Obrigada, meninas. Vai finalizar já? Muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado o episódio até aqui. E não se esqueçam que aqui onde a gente está
é o podcast do Abajur, que é nossa grande parceira, e esse espaço está disponível para locação, que fica dentro aqui do Namo Coworking. Então, todas as informações estão aqui no box, vocês podem entrar em contato com a gente e também fazer o seu podcast. É isso, um grande beijo e até o próximo episódio. Bye! Fechou.